Então, como a gente disse na aula passada, o próximo paradigma de projetos de algoritmos que nós vamos estudar é o chamado paradigma guloso, e ele tem uma certa semelhança na parte inicial que nós vamos apresentar aqui com o de programação dinâmica. Então, vocês vão ver que eu vou passar por isso no início e depois a gente vai, então, perceber a diferença e a vantagem de se poder usar o paradigma guloso sempre que o problema assim o permite. E aí vamos ver aí uma condição que é necessária para isso. Então, da mesma forma que com algoritmos que a gente projeta utilizando o paradigma de programação dinâmica, também os algoritmos projetados de forma gulosa visam resolver problemas de otimização. Então, geralmente, ou é uma minimização ou é uma maximização. E da mesma maneira que para os algoritmos para os quais nós vimos programação dinâmica, a subestrutura ótima é igualmente necessária para os algoritmos que a gente projeta, para os problemas para os quais a gente vai projetar algoritmos gulosos. Então, o que acontece com programação dinâmica? Normalmente, nós resolvemos subproblemas cujas soluções ficam armazenadas numa tabela, nós vimos isso numa matriz, né? De tal maneira que toda vez que ocorrer a necessidade de se recalcular aquele mesmo problema, a gente só consulta na matriz e tem essa resposta. Mas como é que são escolhidos os subproblemas para os quais, por programação dinâmica, nós calculamos as soluções? A gente simplesmente verifica, normalmente é pela ordem crescente de índices do preenchimento da tabela, quais são os menores problemas que têm que ser resolvidos, para que, posso até dizer cegamente, nós já vamos armazenando as informações referentes às soluções desses problemas, para que quando estivermos lidando com problemas maiores, os subproblemas que necessariamente são menores já terão suas soluções pré-calculadas. Então é um processo cego. Ele é aquilo que nós dissemos, você está fazendo basicamente a reversão do processo recursivo, no sentido que você, se olhar para a árvore de recursão, você foi primeiro para as folhas onde estão os problemas menores e foi caminhando no sentido ascendente para você chegar ao problema grande, quer dizer, aquele da instância original que é representado normalmente na raiz da árvore de recursão. Mas você não sabe o caminho, né? Quer dizer, o que vai acontecer ao longo do processo de obtenção da solução final, se você aplicar o paradigma de programação dinâmica, é que se você olhar para essa árvore inteira que você calculou, para muitas das suas ramificações, a solução de um subproblema, aquele caminho que te leva a uma solução sai da raiz dessa árvore, desce por um lado, digamos, resolve uma instância menor, possivelmente precisa resolver mais de um subproblema, resolve depois subproblemas que estão armazenados em subárvores, em nós ligados a esse nó anterior e assim por diante. De maneira que sobra uma grande parte dessa árvore que corresponde a todo o processo recursivo, que nem é olhado na hora de obter a solução do problema original. Por isso é que nas matrizes que representaram a armazenagem em forma de tabela dos dados que foram sendo computados por programação dinâmica, vocês lembram que nós sempre fazíamos um caminho muito curto naquela matriz. Em geral, a solução que nós buscávamos partia de uma certa posição na matriz, no último exemplo que nós vimos foi na posição inferior direita, e seguia um caminho que era basicamente uma ascensão para cima, né, e para a esquerda, ou seja, uma ascensão no sentido da diagonal principal da matriz, de maneira que você ia buscando aí onde estavam as soluções menores que eram necessárias. Então tem muita coisa que é computada por programação dinâmica e que não é necessário para a solução, mas você não sabe a priori se vai ser necessário ou não. Então você já pré-computa, de maneira que você, fazendo, portanto, essa computação uma vez, você evita o recálculo de subproblemas.
Então, o que o paradigma guloso faz ele vai um passo adiante desde que o problema tenha uma característica, que é justamente a característica necessária para a aplicabilidade do método guloso. Então, veja, já é um ganho evitar o recálculo de subproblemas menores. Nós vimos que, em geral, isso podia ser exponencial. Com a programação dinâmica ficava polinomial. Nos exemplos que nós vimos era quadrático, a matriz era sempre bidimensional. E o que nós queremos fazer agora é ser ainda mais esperto do que isso. Tá? Então, na programação dinâmica, tipicamente os subproblemas eles são resolvidos até a sua otimalidade antes de nós decidirmos qual é a escolha de um elemento que vai compor a solução ótima. A gente simplesmente sai fazendo do pequeno para o grande. Ou seja, na árvore de recursão seria das folhas para cima. Mas nós não sabemos o que vamos usar. Já para um algoritmo guloso, a primeira coisa que se faz é justamente a escolha de um elemento que vai fazer parte de uma solução ótima. E a grande sacada aqui é descobrir, bom, como é que eu vou saber que um elemento vai fazer parte da solução ótima se eu não tenho, parece que, nenhuma informação? Bom, se o problema permitir que você descubra a priori um elemento que vai fazer parte da solução ótima, então justamente ele é um problema para o qual o paradigma guloso se aplica. Diga. Ele não vai envolver exatamente uma busca, porque o método guloso ele consiste do seguinte: você, antes de poder projetar o algoritmo, você tem que demonstrar a aplicabilidade do método, ou seja, existe algum critério objetivo, que não é busca, para que você identifique um elemento que tem uma certa característica. Com essa característica, você diz, esse elemento tem que fazer parte de alguma solução ótima. Eu vou colocá-lo lá e agora eu vou resolver o que sobrou. Então, você faz uma seleção a priori desse elemento. Pode ser necessário você olhar para os elementos existentes e dizer, com essa propriedade que eu provei, que garante que um elemento que a satisfaça faz parte da solução, agora eu vou procurar dentre os elementos qual tem essa propriedade. Então, existe uma busca aí, mas ela não é uma busca no sentido de uma busca cega. Você sabe exatamente o que você está procurando. Certo? Então, veja, o subproblema referente a esse elemento que você já sabe que fará parte da solução, só é feito depois, a solução dele. Tá bem? Por que esse método chama-se guloso? Bom, justamente porque a escolha que é feita, ela precisa ser o mais local possível. Ou seja, eu não quero ter que procurar em todo o espaço de possíveis subproblemas qual é um subproblema adequado. Eu quero fazer essa busca da forma mais local possível, ou seja, sem olhar para todo o conjunto de possíveis subproblemas, eu quero tomar uma decisão, mas eu preciso provar que a decisão que eu vou tomar olhando localmente, ela garante a pertinência desse elemento que eu vou encontrar por esse método numa solução ótima. Veja que eu estou insistindo em sempre dizer numa solução ótima, porque qualquer programa de otimização pode ter mais de uma solução ótima, certo? Então, imagine que você tem um problema justamente que tem várias soluções ótimas. Se você mostra que um elemento escolhido gulosamente vai fazer parte de alguma solução ótima, é aquela que você vai buscar encontrar dali para frente, e não as outras às quais esse elemento não pertence. Então, é por isso que eu digo, é uma solução localmente ótima. O critério ele é um critério local, ele não usa uma análise completa de todo o espaço de subproblemas. E essa escolha, ela é uma escolha que a gente diz, sob a ótica local, aqui ela é a melhor possível. E é por isso que a gente chama, então, de critério guloso. Então, a propriedade que nós precisamos provar antes de projetar o algoritmo de que vale é o que a gente chama a propriedade da escolha gulosa, porque é ela que garante que a cada iteração é tomada uma decisão que levará a um ótimo global. Então, veja, é uma análise feita localmente, mas que, provado que sempre existe uma solução que inclui aquele elemento escolhido de forma gulosa com informações locais, vai existir uma solução global ótima. E, como acho que seria natural esperar de alguma coisa que se chama guloso,
não devolve nada, certo? Então não existe nenhuma forma de backtracking no processo de projeto de um algoritmo guloso. Uma vez escolhido um elemento, com base no critério vamos dizer, escolha melhor local. Uma vez escolhido esse elemento, você não diz mais para ele, desculpa, olha, não deu. Achei que você era o que ia chegar a uma solução ótima, mas não foi. A priori, você tem que fazer a demonstração de que o critério de escolha local garante a existência de uma solução global que inclui aquele elemento. Então, por isso, uma escolha dessas nunca é revista. Né? Eu estou, de propósito, procurando fazer a apresentação desse tópico da maneira menos objetiva possível, porque é tão natural projetar algoritmo guloso que acaba sendo natural produzir procedimentos que atuam de forma gulosa sem nenhuma das provas que são necessárias para estabelecer a corretude desse tipo de algoritmo. Então, é muito importante que vocês entendam que o processo de projeto de um algoritmo pelo método guloso necessariamente tem que passar por uma prova a priori da corretude dele. Ou seja, você precisa provar a aplicabilidade desse paradigma de projeto de algoritmo antes de você dizer, eis aqui um algoritmo. Certo? Ou seja, a prova de corretude, ela depende dessa evidência de corretude da escolha local. Indução vai aparecer sim. Vai. Aliás, provavelmente em toda a aula dessa disciplina daqui para frente. Então, veja só, por isso que eu digo aqui que projetar propriamente o algoritmo, ou seja, chegar até aquele procedimento, o pseudocódigo, que representa as ações do algoritmo, é a parte mais fácil. O mais difícil é provar que ele funciona. E provar que ele funciona consiste justamente em provar a validade da escolha gulosa com informações locais para atingir uma solução ótima global. Então, o exemplo que nós vamos ver para ilustrar esse paradigma é o que se chama o problema da seleção de atividades. É um problema clássico de ilustração justamente do método guloso. E vamos entender exatamente o enunciado, porque eu acho que uma vez entendido, se eu perguntar para vocês como é que você programaria isso se você tivesse 15 minutos para fazer um programa que resolve o problema, eu aposto que você produziria um algoritmo de forma intuitiva para esse problema que fosse guloso. Por isso que eu digo, é algo muito natural. É tão natural que a gente, muitas vezes, produz um algoritmo guloso por um problema que não admite algoritmo guloso por falta da nossa percepção da necessidade de provar a aplicabilidade do paradigma. Tá? Então, o problema consiste do seguinte. Vamos imaginar que você tem uma sala, um auditório desses aqui, e vai ocorrer um evento que tem uma série de palestras e nós queremos utilizar esse local para algumas das palestras desse evento. Então, você tem as palestras de A1 até AN, são N dessas palestras, e cada uma dessas palestras aí começa no instante SI e termina no instante FI, de tal modo que SI tem que anteceder FI. E digamos que existe um certo momento que eu considero o instante zero, a partir do qual eu pretendo fazer o preenchimento da sala. E, portanto, só interessa que estejam no conjunto S aquelas atividades cujo tempo de início é maior ou igual a zero. Senão, tem que começar antes do instante zero, eu não aloquei a sala ainda, então não vou poder fazer. E, obviamente, o término de qualquer atividade tem que ser finito, senão eu ultrapasso o tempo de reserva da sala, digamos. Tá? Então, isso significa que, na representação que nós estamos usando aqui, uma certa atividade AI vai ser executada durante o intervalo de tempo que vai de SI até FI. E para efeito de não considerar conflitos que não o são,
nós vamos olhar para esse intervalo sempre como fechado em FI, aberto em FI, de maneira que se tiver uma outra atividade que começa no instante FI, ela é compatível, certo? Então, a compatibilidade quer dizer que os intervalos correspondentes às duas atividades que você estiver considerando têm que ser disjuntos, certo? Não pode acontecer conflito nesse sentido. E qual é, então, o... Oi? Dois conjuntos são disjuntos se eles não têm nenhum elemento em comum. Então, dois intervalos são disjuntos e não existe nenhum subintervalo, nenhum ponto de um que é ponto do outro. Muito bem. Então, isso define esse conceito de atividades mutuamente compatíveis. E o que nós queremos é maximizar o número de atividades que é alocada para cada sala. Nesse caso aqui, nós estamos lidando com uma sala só, estamos lidando com um espaço de tempo, né, referente a, digamos, ao que poderíamos chamar de a reserva de uma sala, e nós queremos usar essa sala para o maior número possível de atividades. Veja que isso não necessariamente significa que nós vamos estar minimizando o tempo de ociosidade da sala. Nós não estamos maximizando o tempo de utilização da sala. Nós estamos maximizando o número de atividades que essa sala recebe. Claro, isso é importante. Tá? Então, se não o critério de maximização muda, o problema de otimização é outro. Tá bem? Então, acho que é tentador nesse momento já acionar vocês aí para pensar, bom, como é que você resolveria esse problema? Você tem um conjunto de atividades, você sabe o tempo de início de cada uma, você sabe o tempo de término de cada uma, e você quer alocar essas atividades numa sala de maneira que o maior número possível de atividades seja alocado. Qual seria um método natural que te ocorre assim, com intuição de programador? Essa poderia ser uma, mas acho que menores em que? Os mais curtos, cuidado, você está maximizando o tempo de utilização da sala. Não é esse o objetivo do problema, é maximizar o número de atividades realizadas. Hein? Você acha que deve ordenar por início e depois? Você disse para ordenar pelo tempo de inícios. Então, eu presumo que você está pretendendo pegar a atividade que começa mais cedo e colocar na sala. Se eu colocar a atividade que começa mais cedo e ela termina no momento do término da reserva do tempo que eu tenho, eu aloco uma única atividade para essa sala. Veja, eu quero maximizar o número de atividades. Mas o critério inicial que você sugeriu é o que usa o mais cedo início, a atividade de mais cedo início. Essa pode ser uma atividade que tem uma duração tão longa que ela bloqueia um tempo da sala tão longo que um número grande de outras atividades menores ficam desqualificadas de fazer parte da solução. Então, eu não estaria maximizando o número de atividades. É por isso que eu estou fazendo esse exercício com vocês, porque é muito importante entender o enunciado, porque eu acho que é razoável você imaginar o seguinte, bom, se eu aluguei uma sala da hora 0 até a hora 30, eu quero maximizar a utilização dessa sala em termos do preenchimento do tempo da sala. Mas não é esse o objetivo do problema. Veja bem o enunciado. Eu quero maximizar o número de atividades realizadas ali. Oi? Menor duração. Por que você acha que esse critério vai maximizar o número de... Sei, mas eu estou questionando ainda se essa ideia necessariamente vai garantir a maximização do número. Quer dizer... Pois é, então, mas vamos explorar cada uma das intuições. Suponha que a atividade mais curta esteja ocupando um tempo
no meio do intervalo alocado para a sala, tá bom? Então você tem aqui de 0 a 30, você tem uma atividade aqui que vai do 13 ao 15. E você tem mais duas outras atividades somente, só tem essas três. As outras duas, uma começa no 0 e vai até o 14, a outra começa do 14 e vai até o 30. Então eu tenho uma solução com duas que é melhor do que a sua com uma. Mas qual é o critério de escolha? Se for só tempo, eu continuo pegando essa do meio. Por que você acha que esse critério otimiza? Então veja, o exercício que eu estou tentando fazer com vocês é o seguinte, olha só. A intuição vai apontar em várias possíveis direções. Tá? Escolher a mais curta, escolher a que começa mais cedo, tem outras possibilidades. Mas, só um segundo, por favor. Mas a ideia que torna, se você se lembra de um slide anterior aqui, nós dissemos, observe essa última frase aqui, ó. O que é difícil é provar que funciona. Certo? Então, ideias de métodos que nós podemos experimentar, nós vamos ter muitas. E o método guloso, quando você enxergar como é que ele funciona, você diz, puxa, tranquilo, claro que é isso. Mas também pareceu, claro que é isso, para todas as outras ideias anteriores. Então você só efetivamente pode dizer que você está produzindo um algoritmo que vai ser produtor de soluções ótimas para o problema, quando você tiver provado que o processo de escolha do elemento que fará parte da solução é de fato correto. Está claro? Quer dizer, nós podemos ter várias intuições, mas podem não funcionar. E um grande risco que existe é o de nós fazermos esse jogo de adversário que eu estava brincando de fazer aqui, que consiste de me dê uma proposta de um algoritmo e aí eu acho um contra-exemplo para você de que o seu algoritmo não funciona. Né? Quer dizer, veja, a ideia de se fazer uma prova é você mudar de lado. Tá? Quer dizer, você vai provar que aquilo funciona ao invés de se considerar convencido de que funciona porque alguma outra pessoa não foi capaz de achar um contra-exemplo. Certo? Os contra-exemplos eles são extremamente elucidativos. Então, é um exercício muito interessante você sentar com um colega e dizer, vamos pegar esse problema daqui e vamos tentar resolver. Eu vou propor o algoritmo e você tenta achar por que a minha proposta de algoritmo não funciona. Por que é elucidativo isso? Porque você começa a enxergar por que caminho vai a prova depois de ver várias tentativas que não funcionam. Ou seja, você começa a ser mais ágil em eliminar ramificações da árvore de inferência que você poderia produzir para tentar demonstrar aquilo. E com isso, as suas opções começam a ficar mais estreitas. E você começa a achar o caminho nessa árvore de inferência que vai levar à demonstração. Como? Um contra-exemplo? Em muitos casos é verdade. Mas especialmente se o resultado for falso, né? Porque aí a prova é impossível, né? Tá certo. Diga. Você pode fazer isso, você pode tirar o último elemento, que começa mais tarde, termina mais tarde, e você pode pegar o anterior e você pode ensinar ele para ele. Você não sabe achar o fluxo máximo, seria o maior que é compatível com aquele último. Você compara qual dos dois é o maior, certo? Então você está garantindo a presença do último e procurando a solução para o resto. Eu estou vendo se o último vai dar, não. Se o último mais difícil for maior do que aquele solução máxima anterior, eu pego o último mais difícil. No caso contrário, eu pego a solução anterior. Não é obrigatoriamente compatível com o último. Eu acho que essa ideia está na mesma categoria das outras, ou seja, é uma bela intuição, mas não vai funcionar também. E eu posso depois mostrar para você por que não. Tá? Mas, muito bem. Então, vamos olhar para um exemplo concreto, onde nós temos aqui 11 atividades. A primeira começa no instante 1, termina no instante 4. A segunda começa no instante 3, termina no 5. A última começa no instante 12 e termina no instante 14. Então, essas são as nossas 11 atividades. Então, veja, a atividade A1 e A2 são incompatíveis, porque
a 2 tem que começar antes da 1 ter terminado. Então elas não podem ocorrer juntas numa solução. Mas a 1 e a 4 são compatíveis, porque a 1 termina e em seguida começa a 4 no instante 4. As atividades 4 e 8 também são compatíveis, porque a 4 vai do instante 4 ao instante 7 e a 8 vai de 8 a 11. Então veja, a 1, a 4 e a 8 são compatíveis. Então eu poderia alocar pelo menos 3 atividades para essa sala. Se nós olharmos para A3, A9 e A11, esse trio também é um trio de atividades compatíveis. E esse eu não consigo aumentar. Eu não posso colocar nada antes da 3, não posso colocar nada entre 3 e 9, porque a 3 termina no 6, a 9 começa no 8, e não tem nenhuma que vá ocupar um intervalo entre 6 e 8 apenas. A 9 termina no 12, a 11 começa no 12 e vai até o final. Então, essa solução de A3 até A11, ela é uma solução maximal, no sentido que ela não pode ser estendida. Então, se eu começar com essa, se eu der o palpite de que A3, A9 e A11 deve estar numa solução, eu estendo essa solução até onde eu posso. Ups, não dá para estender mais. Mas eu não tenho garantia de que ela é máxima. Já A1, A4, A8 e A11, essas 4 daí também formam um conjunto maximal. Mas essa daí é máxima, porque não existe nenhuma outra solução com mais do que 4. Tá? E entre duas soluções que usam 4 atividades, uma que preenche melhor a sala, outra que preenche menos, tanto faz para mim. Okay? Eu só quero maximizar o número. Então, nessa tabela que ilustra esse exemplo, de propósito, todos os tempos de términos foram colocados de maneira a listar as atividades em ordem crescente por tempo de término. Tá? E vocês vão ver que isso aqui vai ser importante mais adiante. Alguma ideia por que isso pode ser importante mais adiante? Desculpa, fala outra vez. Você acha que isso pode ajudar a selecionar uma que é compatível com o maior número de outras atividades? Se eu fosse usar apenas o critério de escolher uma atividade que é compatível com o maior número de outras atividades, eu acho que eu ainda posso encontrar um exemplo onde a presença dessa atividade não produz uma solução máxima. Então não é por isso que é importante ter as atividades ordenadas por tempo de término. Você está dizendo que já que a atividade 8 termina no 11, então as atividades de 9 a 11 que começam, bom, essas duas pelo menos, começam à esquerda de 11, elas não participarão de uma solução em que 8 participe. Mas isso não impede que 11 participe, porque a 8 termina no 11 e a 11 começa no 12. Talvez isso facilitasse a eliminação de algumas, é verdade. Ele qual? Ele quem? Se o primeiro terminar antes do mesmo segundo, se o último terminar, começar depois do último, os dois estão obrigatoriamente do último. Eles são compatíveis com qualquer outra coisa. Tá, entendi o que você falou. Tá, então isso daí permite que eu faça uso da informação que eu tenho sobre tempo de término das atividades. Então o que ele sugeriu é o seguinte: vamos olhar para a primeira atividade. Se ela terminar antes do início da segunda atividade, então não há incompatibilidade entre elas, então eu posso colocar a primeira. Certo? Entretanto,
A segunda atividade termina depois da primeira atividade. Mas a terceira atividade, que também termina depois da primeira, porque ela tem que terminar depois da segunda, ela pode ter começado antes da segunda começar. Então, eu tenho que tomar mais esse cuidado. Eu não posso só concluir que a primeira faz parte de uma solução porque ela termina antes do início da segunda, que a ordenação é só por términos. Certo? Muito bem. Mas realmente não pode concluir, né? Se o último começa depois do término da penúltima, obrigatoriamente a ordenação é. Sim, isso é verdade. Se a última começa depois do término da penúltima, não há razão para não incluí-la, porque qualquer solução para o problema todo vai terminar no término da penúltima, no máximo. E eu ainda tenho tempo para realizar a última. Sim. E aí você poderia levar um algoritmo de fato. Muito bem. Então, o que nós dissemos no início é a questão da subestrutura ótima. Certo? Quer dizer, eu acho que o aspecto tão necessário para a aplicabilidade tanto do método da programação dinâmica quanto do método guloso passou batido em toda essa discussão que nós tivemos aqui. Certo? Quer dizer, ninguém ressaltou isso como sendo algo importante. Então, tanto para algoritmos gulosos quanto para algoritmos projetados por programação dinâmica, a existência da propriedade de subestrutura ótima é fundamental. Se ela não estiver presente, se não puder ser provada, então nós não podemos concluir que dá para aplicar qualquer um desses dois métodos daí. Então, o que nós vamos fazer é projetar um algoritmo por programação dinâmica, depois de verificarmos a validade da subestrutura ótima para esse problema, e aí nós poderemos olhar para quanto é que estamos fazendo de esforço por programação dinâmica para produzir soluções de subproblemas. E aí vamos olhar se o que nós estamos fazendo de esforço realmente é necessário. E concluindo que não seja, vamos procurar melhorar o algoritmo de programação dinâmica para este problema que tem a propriedade da escolha gulosa e vamos projetar um algoritmo guloso para ele. Veja bem, se você tem um problema com subestrutura ótima e com repetição de subproblemas, você pode aplicar a programação dinâmica. Não necessariamente um tal problema vai satisfazer escolha gulosa para você poder melhorar o algoritmo produzindo um algoritmo guloso. Nesse exemplo, sim, porque esse problema daqui satisfaz a propriedade gulosa. Então, a ideia é procurar resolver uma quantidade consideravelmente menor de subproblemas do que se faz na programação dinâmica. Tá? E o que vai garantir isso é a propriedade que nós chamamos de propriedade de escolha gulosa, que dá origem ao nome desse tipo de algoritmo. E é exatamente aí que entra aquela diferença que eu ressaltei num dos primeiros slides. Programação dinâmica cegamente vai resolvendo subproblemas pequenos na esperança de que, se eles forem necessários, já estarão computados. A escolha gulosa diz, não, eu vou escolher primeiro alguém que eu sei que faça parte da solução, vou resolver esse daí, depois eu resolvo o que sobrou. Porque eu sei que se ele faz parte de uma solução, agora é só encontrar uma solução que o contém. E isso daí vai ajudar a entender a diferença entre essas duas técnicas, ou seja, a validade da propriedade de escolha gulosa, que para alguns problemas é possível de se provar, para outros não. Muito bem. Então vamos supor desde já que toda vez que falarmos nas atividades de A1 até a N, elas serão ordenadas por tempo de término. Ou seja, se eu tomar uma atividade AI e uma atividade IJ com J maior do que I, FI é menor do que FJ. Okay? E nós vamos denotar por SIJ o subconjunto das atividades de S que começam depois que termina a I e termina antes de a J começar. Okay? Então você toma uma atividade AI, toma uma atividade AJ. Olha para o tempo de término da atividade AI. Olha para o tempo de início da atividade AJ. Okay? As atividades que têm o seu tempo de início depois do tempo de término da AI e tem o tempo de término antes do tempo de início da AJ, essas atividades estão, portanto,
com os seus tempos todos de início e término confinados a esse intervalo. E a esse intervalo, as atividades que estão portanto, nesse intervalo são as que eu vou chamar de S e J. Para que a nossa notação faça sentido com todas as possibilidades de índices, nós vamos criar duas atividades artificiais. Uma é a atividade A0, que termina no tempo 0, e outra é uma atividade AN+1 que começa mais tarde do que a possibilidade de término de qualquer outra atividade, só para que eu possa me referir ao intervalo inteiro da reta, certo? Então veja, se eu olho para S0n+1, isso daqui me dá exatamente o conjunto S original, para o qual eu quero encontrar a solução. Então são aquelas atividades que começam a partir do instante 0 e terminam. Ou seja, terminam à esquerda do Sn+1, que é infinito. Se é à esquerda, tem que ser menor. Então termina em algum tempo finito. Tá? Por causa dessa introdução dessas duas atividades artificiais, S e J passa a ser uma descrição de um conjunto, como nós vimos aqui em cima, que faz sentido para todos os possíveis índices IJ, desde 0 até n+1. Agora, é claro que se o primeiro índice for maior do que o segundo, então esse intervalo é vazio. Tá certo? Não tem nenhuma atividade que satisfaça a descrição de S e J quando I é maior ou igual a J. Muito bem. Então, a questão da subestrutura ótima. Olhe... Oi. S e J? S e J são as atividades que você conseguiria inserir qualquer uma delas entre o término de SI e o início de SJ. Tá? Então você tem a atividade AI, termina em algum ponto. A atividade AJ, para J maior do que I, começa em algum ponto. Qualquer atividade que você olhe e diga, ela cabe aqui dentro. O tempo de início dela é depois do tempo de término da AI. E o término dela é antes do início da SJ. Ela cabe aí dentro, então ela está no SJ. Só esse é o requisito. E com a J. Exatamente. E compatível com AI e compatível com a J, mas realizável depois de AI e antes de AJ. Que você também tem as compatíveis com AI e com AJ que antecedem AI e aquelas que sucedem a J. Essas não interessam. Só as que estão aí no meio. Ok. Então, eu quero olhar agora para o subproblema do problema original, que corresponde à seleção de atividades considerando S e J. E para esse subproblema S e J, eu estou interessado numa solução ótima. E vamos supor que AK é uma atividade que, de alguma forma, eu sei que pertence a uma solução ótima de S e J. Então, AK está numa solução de S e J. O que isso significa? Ora, por um lado, se ele pertence a uma solução ótima, ele pertence ao conjunto. Se ele pertence ao conjunto, o seu início é posterior ao término da primeira, a AI, e o seu término tem que ser anterior ao início da SJ. Certo? Que foi a definição do conjunto SJ. Então, uma solução ótima para S e J que contenha AK significa o seguinte. Olhe para o tempo de término de SI, de início de SJ. Nós estamos falando só de S e J, que são atividades que estão aqui dentro. E existe uma AK que eu sei que está presente na solução. Esse espaço de tempo ocupado pela AK, de SK até FK, não pode ser ocupado por mais ninguém. Então, só faz sentido resolver agora o problema que consiste da otimização das atividades que antecedem o início de AK, mas depois do término de
AI, assim como que sucede o término de AK, mas antecede o início de AJ. Tá certo? Então, por isso, basta que nós procuremos uma solução ótima de SIK e uma solução ótima de SKJ e juntemos essas duas soluções ótimas com o AK que está ali no meio. Desculpa, espera aí, começa de novo. Correto. Correto. Porque podem existir atividades dentro de SIJ que conflitam com AK. E essas daí eu posso jogar fora agora. Ou seja, eu vou olhar para a solução ótima que antecede AK e a solução ótima que sucede AK e mais o AK ali no meio. As que conflitavam com AK não podem fazer parte nem do que vem à esquerda, nem do que vai à direita e são incompatíveis com AK. Então, se AK faz parte da solução, elas são lixo. Não é o objetivo aqui. Quer dizer, o que nós estamos fazendo é demonstrando que a subestrutura ótima vale, mas isso não necessariamente é um caminho para projeto de um algoritmo. Tá? É apenas para dizer, olha, no momento que eu souber de alguém que pertence a uma solução ótima, eu posso olhar à esquerda e à direita e achar a solução ali, para o resto que falta, e juntar esse cara. Mas se eu não souber quem é o AK que está na solução, isso não serve para nada. Tá bem? Ok? Muito bem. Lembra que a nossa ideia é primeiro projetar um algoritmo de programação dinâmica que resolve esse problema? Então, semelhantemente ao que a gente fez na aula passada, nós vamos chamar de CIJ o valor ótimo do problema da seleção de atividades para a instância SIJ. De tal maneira que C0n mais 1 é exatamente a solução que eu estou buscando. Certo? Então, em C0 mais 1, em C0n mais 1 estará a solução em número de atividades alocadas que otimiza o problema original. Tá certo? Então, o que nós vimos justamente pela demonstração da subestrutura ótima é que nós poderíamos calcular o SIJ, que é apenas o número, tá certo? Como sendo, busque a solução que está à esquerda de AK, busque a solução do que está à direita de AK, considere AK incluído. Ah, mas eu não sei onde é o AK. Então, maximize isso daí para K de I até J. Tá claro que isso aqui é solução para o problema, mas é uma solução de programação dinâmica. Certo? Então, a subestrutura ótima nos deu a garantia de que, se eu souber de alguém que está na solução, é só juntar esse elemento com quem forma uma solução ótima à esquerda, com quem forma uma solução ótima à direita, e essa é uma solução ótima para o todo. Bom, quantos elementos eu tenho aqui? Eu conto todos eles pela relação de recorrência, vai me dar exatamente CIK mais CKJ mais 1, mas eu não sei quem é o K, então eu olho para todos os Ks e maximizo. É programação dinâmica pura e simples. Não, K é um índice só. Não, AK é uma atividade. Exato, mas assim, por exemplo, o índice K, ele obrigatoriamente vai ser via K da J certinho. Porque, por exemplo, o I foi igual a 1, e o J foi igual a 4, por exemplo, o I2 pode começar entre os dois e terminar depois, o I3 faz parte disso. Não, mas espera um pouquinho. Nós só estamos considerando em SIJ aquelas atividades que começam depois de FI e terminam antes de SJ. Só essas eu estou considerando. Então não existe nenhuma atividade que começa aqui dentro e termina fora desse intervalo. Mas antes de eu selecionar esse intervalo,
Pode. Pode. Mas eu já selecionei. Antes de selecionar, poderia ser que houvesse, mas eu só estou considerando aquelas que terminam antes do início da AJ e começam depois do término da AI. Só essas eu estou considerando. Então agora foque nessas. Pegue um AK. Se ele faz parte da solução, a solução ótima que o contém é uma otimização do lado esquerdo, uma otimização do lado direito com ele no meio. Quantos elementos tem nesta solução para este AK fazendo parte da solução? É só eu contar. Certo? Agora imagine que eu flutue esse K em todo o possível intervalo, desde I mais 1 até J menos 1. E olhe para qual dessas somas é a máxima. Essa é a maior solução possível ali dentro. Que é exatamente o que essa relação de recorrência aí está dizendo. Bom, mas então a relação de recorrência está pronta, agora o algoritmo é trivial. É só escrever o código que faz o preenchimento da matriz segundo essa fórmula. Quer dizer, está escrito um algoritmo aqui, nessa chave. Tá certo? Então vocês vão fazer isso daí como exercício referente à matéria da aula passada. E a gente continua com a aula de hoje. Antes de eu comentar isso aqui, vocês já conseguem ver que estão sendo computados todos os subproblemas que podem ser necessários para se obter uma solução para o problema todo. Não falta nenhum agora. Certo? E eu não estou repetindo nenhuma solução parcial. Então, eu estou evitando aquela versão recursiva exponencial que esse tipo de problema sempre tem, para ficar com uma versão polinomial para programação dinâmica. Tá? Mas é possível também se perceber que nessa matriz estão preenchidos valores correspondentes a soluções ótimas de subproblemas que não vão contribuir para uma solução ótima. Então é um cálculo inútil. Se eu souber prever quais eles são e dizer, não, esse aí não precisa, eu faço um algoritmo mais eficiente do que o algoritmo por programação dinâmica. E é exatamente isso que o método guloso busca fazer. Então, nós vamos tentar converter o algoritmo de programação dinâmica num algoritmo guloso. E isso será feito justamente para evitar as soluções desnecessárias de subproblemas que não podem ser parte de uma solução ótima para o problema todo. Muito bem. Toda vez que você achar que a sua intuição aponta para que o problema que você está tentando resolver é passível de um projeto de algoritmo guloso, você, além de provar a subestrutura ótima, vai ter que provar a propriedade de escolha gulosa. Então, esse teorema está fazendo exatamente isso. Tá? Então, vamos por partes. Se S e J é um conjunto não vazio de atividades, isso constitui um subproblema do problema S0n+1, que era o problema original. Eu quero escolher uma atividade, vai ser a atividade AM, dentro desse conjunto, que tem o menor tempo de término. Ou seja, dentre todas as atividades AK de S e J, eu vou escolher aquela que minimiza o tempo de término. Tá? Então, independente de onde começam as atividades, então eu vou mostrar aqui para vocês, no ar, inícios. Você tem início aqui, início aqui, início aqui, início aqui, início aqui. Dessas atividades que têm esses inícios, alguma pode terminar num certo ponto, uma outra terminar à esquerda, uma outra terminar à direita. Não estou interessado em quando ela começa, só quero saber quando ela termina. E eu quero pegar aquela que termina mais cedo dentro de todas elas. Obviamente, ela tem que começar antes de terminar. Então, o início dela está para lá, mas eu quero a que termina mais cedo. Tá? Essa daí é a AM. Então, a conclusão do teorema, na sua primeira parte, é de que se eu pegar esse AM, ele necessariamente faz parte de uma solução ótima. Então, nós vamos provar isso daí. Além disso, nós vamos provar o seguinte. O SIM é vazio. Lembra que se eu achasse alguém que faz parte da solução ótima, bastaria que eu otimizasse o que está à esquerda e otimizasse o que está à direita? E foi assim que programação dinâmica deu um algoritmo.
Mas agora eu quero fazer algo melhor. Eu quero encontrar uma atividade que faz parte da solução, como aquela AK fazia, mas que não deixa nada para a esquerda. Porque aí eu só preciso otimizar para a direita. Tá? Por isso que eu estou escolhendo a atividade que termina mais cedo. Porque essa atividade, eu digo, ela é a primeira que pode fazer parte dessa solução. Não tem nenhuma outra atividade que pode fazer parte junto com ela dessa solução da qual ela faz parte. Então eu não preciso olhar para o lado esquerdo. Então por isso SM é vazio. E, consequentemente, o subproblema definido por essa instância SM é trivial, quer dizer, a resposta é vazio. E logo, a escolha do AM deixa apenas um dos dois subproblemas, que na programação dinâmica a gente estava resolvendo, por ser resolvido. E esse daí, possivelmente, é não trivial. Pode ser que seja trivial também, se ela for se for uma situação especial, no fundo, né? Então, o SMJ pode não ser vazio, e a gente vai otimizá-lo. Então, a solução será AM mais a solução ótima do SMJ. Bom, como é que é um método geral de se provar que um algoritmo guloso funciona? Então, você tem que fazer a demonstração da aplicabilidade por existência de subestrutura ótima. Isso te levaria tanto a um possível método por programação dinâmica, quanto, se a segunda condição for demonstrada, um algoritmo guloso. Então, o que significa a segunda? Se A é a primeira escolha feita pelo algoritmo, você então deve provar que existe uma solução ótima que contém A. Se você provar isso, você está provando que aquela escolha que o algoritmo fez, pelo critério que for utilizado, é uma escolha que leva a uma solução ótima dentre as possivelmente muitas soluções ótimas. E aí, como é um problema de você compor uma solução formada por vários elementos, você então, por indução e pela subestrutura ótima que você estabeleceu acima, você mostra que o algoritmo sempre faz escolhas corretas, ou seja, a solução que ele vai construindo é sempre uma solução que é parte de uma solução ótima. Então, quando ela não puder mais ser expandida, ela necessariamente tem que ser ótima. Então, no teorema, nós escolhemos uma atividade que tinha o término mais cedo das atividades do intervalo em questão. Então, vamos olhar por todo agora. S0, n mais 1 é a formulação da instância original. Eu quero mostrar que existe uma solução ótima que inclui a atividade que termina mais cedo, a AM. Então, suponha que, genericamente, nós estamos falando do subproblema S e J. Se você quiser olhar para o problema original, basta você fazer I igual a 0, J igual a N mais 1. Então, você está com um subproblema, e a M é aquela atividade de S e J que você escolheu por terminar mais cedo. Suponha agora que você já encontrou uma solução para a instância S e J, ou seja, você tem um conjunto A de atividades mutuamente compatíveis e de tamanho máximo. Isso significa, eu tenho uma solução de S e J. O que eu quero provar, veja na primeira linha aqui em cima, né? Eu quero provar que esse AM assim escolhido faz parte de alguma solução ótima. Bom, se ele já fizer parte dessa A que você obteve, não tem mais nada o que fazer. Está demonstrado. Agora, caso ele não faça parte dessa solução A, eu quero mostrar que eu consigo modificar A de maneira que a M faça parte de uma solução equivalente. Tá? Então, vamos olhar para dentro da solução A e vamos tomar aquela atividade que termina mais cedo, dentro da solução A. Vamos montar um conjunto de atividades que seja potencialmente uma outra solução, tomando todas as atividades da solução A, menos a AK, e incluindo a AM. Quantos elementos tem a linha? O mesmo número de elementos de A. Eu tirei 1 e pus 1. Mas será que as atividades de A' são compatíveis?
Bom, elas são mutuamente compatíveis porque a atividade AK era a que terminava mais cedo. Eu inseri uma atividade que termina mais cedo ainda. Ou seja, se todas as atividades de A terminavam depois da atividade AK, certamente elas continuam terminando depois da atividade AM, porque a atividade AM termina mais cedo do que a atividade AK termina. Certo? E por que tem tamanho máximo? Bom, porque A tinha tamanho máximo e a linha tem o mesmo tamanho. Então eu encontrei uma solução que de fato inclui o AM. Então a AM faz parte de uma solução. Então eu provei que se eu escolher a atividade que termina mais cedo, eu sempre acho uma solução que a contém. E o mais importante aqui para vocês é, lembre-se que uma maneira muito eficaz de demonstrar a validade da escolha gulosa é sempre essa. Você diz, seja A uma solução, se ela não contém o elemento que eu estou escolhendo no meu algoritmo, eu consigo modificá-la para achar uma outra solução equivalente que contém o elemento que eu estou escolhendo. Tá? Então lembre-se disso. Tá, deixa eu ver se eu consigo responder. Se eu não conseguir, possivelmente eu não entendi a pergunta, mas vou arriscar. Você tem o término de SI, o início de SJ. Nós só estamos falando das atividades confinadas a esse espaço de tempo, entre FI e SJ. Certo? Então aqui dentro estão todas elas. Em particular está o AK, está o AM, está a solução A inteira. Ela está confinada a esse intervalo aqui. Então nenhuma atividade desse intervalo começa antes de FI, nem termina antes de SJ. Exatamente. Quer dizer, você tinha uma atividade AK, que era a de término mais cedo na solução A. Ela começava depois do FI. Você tem uma outra atividade AM, que termina antes do término da atividade AK, mas ela também, para estar sendo considerada, tem que começar depois do FI. E tudo que eu estou fazendo é trocar essa atividade por essa. Certo? Não precisa. Isso é irrelevante. Se tiver alguém que começa mais cedo que ele, é compatível com ele, tem que terminar antes dele. Então ele não seria o que começa mais cedo. Tá? A escolha dele garante que não existe alguém na solução que começa antes dele. Porque se ele faz parte da solução, ninguém pode terminar depois do início dele. Isso. Ok? Bom, então vamos usar o teorema anterior, que nos dá todas as propriedades necessárias para a aplicabilidade do método guloso. E vamos projetar, então, um algoritmo da seguinte forma. Nós estamos tentando resolver S e J. Nós vamos determinar a atividade AM de menor tempo de término dentro desse conjunto. Vamos resolver o problema subsequente ao término de AM, que é o problema SMJ, e vamos juntar a AM à solução obtida na recursão desse processo. Está claro? Então, eu acho que se você olha agora para esse algoritmo, você diz o seguinte, não, é claro, era esse que eu tinha que ter pensado primeiro, porque a atividade que termina mais cedo é aquela que simplesmente pega o intervalo de disponibilidade da sala e reduz por um certo tanto que é o melhor que eu posso fazer. Então, agora é só resolver o resto do problema. Muito bem. Então, como é que fica o algoritmo recursivo?
Lembre-se que as atividades elas estão ordenadas por tempo de término, certo? Então, começando da primeira atividade dentro do intervalo S e J, eu vou caminhar para a direita ou até que eu ultrapasse o limite direito, ou até que eu encontre uma atividade que cujo tempo de início seja... Desculpa, peraí, deixa eu falar essa frase direito. Eu quero avançar no índice M das atividades até que eu encontre acho que é melhor dizer de outra maneira. Eu quero avançar enquanto tá difícil. Peraí. Eu quero buscar a atividade de menor tempo de término em S e J. Então, essa linha 2 está me dizendo o seguinte. Enquanto eu estiver dentro do intervalo, ou seja, M menor do que J, e enquanto o tempo de início da atividade de índice M. Isso aqui está estranho, né? Porque essa segunda condição aqui parece que está desnecessária. Porque se as atividades estão ordenadas por tempo de término, e se eu comecei com a atividade I mais 1, significa que o tempo de término dela é posterior ao tempo de término da SI. Ah, mas ela pode ter começado antes. É por isso. Tá. Então, veja. Acho que tem algo errado. Se S e J é constituído das atividades que começam depois do término da SI, isso significa que a atividade AI mais 1 ela tem que começar depois do término. Não, já estão ordenadas. As atividades estão ordenadas, ser parte da entrada. Eu acho que essa segunda condição eu não estou vendo necessidade para ela. Espera um pouco. Então, isso que você está dizendo faz sentido, que o algoritmo não está eliminando os que não fazem parte de S e J, mas acontece que se a entrada é formada pelos vetores S e F de início e término dessas atividades,
AM, quando M é I mais 1, já é uma atividade cujo tempo de término é posterior ao tempo de término da atividade anterior. Não, tá correto o algoritmo. Veja só. É um problema de interpretação só. Os intervalos correspondentes às atividades estão ordenados por tempo de término, mas não por tempo de início. Então, quando eu pego a atividade de índice I mais 1, pode ser que o início dela seja anterior ao início... Desculpa, pode ser que o início dela seja anterior ao término da AI. Então, se a AI termina neste ponto, eu sei que a AI mais 1 termina depois. Pode ter uma outra que termina depois, pode ter uma outra que termina depois, mas dessas, alguma que comece antes do término da AI não serve. Só serve se ela começar depois do término de AI. Então é por isso que esse segundo teste está sendo feito. Então eu estou olhando o início da atividade AM, que é o SM, e se ele for anterior ao término de AI, ela não está dentro do intervalo SIJ. Então eu preciso continuar caminhando para frente. Quando eu encontrar a primeira ordenada por tempo de término, cujo início é posterior ao término de AI, essa daí é a primeira. Então, essa é a atividade AM que eu estava buscando. Acontece que quando eu saio desse enquanto, pode ser que seja por falhar a primeira condição. Então, M pode ser maior ou igual a J. Nesse caso, eu não achei. Então, eu devolvo vazio. Por outro lado, eu tenho que olhar para o término mais cedo das atividades que começam depois do término de AI, pode ser um término que é depois do término de AJ. Essa também não interessa. Então, se FM for maior do que SJ, também eu não achei. Então, dentro do intervalo FI-SJ, eu preciso de uma que comece depois de FI, mas termine antes de SJ. Então, se essa linha 5... A linha 5 é o seguinte. Quando eu buscava uma atividade que começasse depois de FI, pode ser que eu encontrasse uma cujo término estivesse além do término do início de SJ. Essa não interessa, porque eu quero uma que esteja confinada ao espaço entre FI e SJ. Então, se ela começou depois do FI, mas ela terminou depois do SJ, ela não interessa. Então, eu devolvo vazio. Caso contrário, achamos gulosamente a AM. Por que é guloso? Porque eu estou usando um critério local. Eu estou olhando para FI, na sua vizinhança, eu escolho uma atividade, que é a primeira que eu encontre, começando depois de FI e terminando antes de SJ, e eu digo, essa serve. Então veja, eu não olhei para o conjunto inteiro de possíveis combinações de subconjuntos do conjunto original S. Eu olhei para uma propriedade local e disse, gulosamente, essa daí serve. Tá? Porque o teorema estabeleceu que se eu pegar a que termina mais cedo, ela sempre faz parte de alguma solução. Então agora é só montar o resto da solução dali para frente. Então, passo os dois vetores, S e F, e agora os índices passam a ser M e J. A chamada original é a chamada SF0N mais 1. Essa é a chamada inicial. Com essa chamada, a primeira atividade de todas elas a terminar é colocada no conjunto e resolve-se o outro problema. Isso pode se fazer recursivamente. Mas perceba que esse algoritmo ele é um algoritmo recursivo. Muitos algoritmos gulosos podem ser assim, mas nesse caso em particular, a recursão é uma recursão pela cauda. É a última coisa do algoritmo. Essas são as mais fáceis de serem removidas. Então nós vamos ver como fazer isso daí. A recursão caudal, nós vamos escrever uma versão sem recursão. Então, o que eu tinha acabado de dizer, a chamada inicial é a chamada
para selecionar a atividade com índices 0 e n mais 1. O percurso que nós estamos fazendo sobre o conjunto de atividades é sempre um percurso da esquerda para a direita. Ao longo de todas essas chamadas recursivas, cada atividade é examinada exatamente uma vez na linha do laço 2. Você passou por ela, você não volta atrás, não tem backtracking mesmo. Você vem caminhando, pegando quem termina primeiro. Agora continua caminhando. Quem é a próxima a terminar? Continua caminhando. Quem é a próxima a terminar? Então, por isso, a complexidade é o ad n, porque você só faz um percurso sobre o conjunto de atividades depois de tê-las ordenado por tempo de término. Então, veja, por fora, né, desse algoritmo tem um processo de ordenação das atividades por tempo de término. Mas se você considera que já te é dado um conjunto de atividades ordenado por tempo de término, a partir daí esse algoritmo só gasta tempo linear. Então, aquele algoritmo recursivo fica extremamente simplificado, uma vez que nós estamos com a ótica de que as atividades já estão ordenadas por tempo de término. Bom, então qual é a atividade que termina mais cedo? É A1. Porque estão ordenadas por tempo de término. Então, coloque A1 na solução. Okay? E agora, a partir da segunda atividade, você simplesmente verifica se o início da próxima atividade é compatível com o que você já pegou até agora, ou seja, se é posterior ao término da atividade I, que foi a última que você colocou em A, né? Você colocou A1 em A, então I igual a 1. Então, se isso ocorre, essa daí está boa. Pode colocar de novo lá dentro do conjunto. E agora, qual foi a última colocada? Foi essa. E volta a fazer esse processo. Caso essa desigualdade da linha 4 seja falsa, significa que a atividade para a qual você está olhando agora com índice M é incompatível com o que você já pegou. Como o que você pegou necessariamente faz parte de uma solução, pode jogar fora. Okay? Bom, eu estou fazendo o percurso sobre as atividades da esquerda para a direita, em tempo de término. Certo? Então, eu estou começando no início da sequência de atividades, olhando a que termina primeiro. Essa eu já sei que faz parte da solução, jogo lá. Agora vamos ver o passo geral do algoritmo. A primeira atividade que eu encontrar por sequência de término e que não tenha começado antes desse término é compatível com essa. Pela escolha gulosa, essa daí serve. Então, só preciso mesmo de um teste. É só o teste para início. Certo? Lá eu estava olhando para o intervalo que ia da posição I até a posição J, e eu estava dizendo, olha, tem que começar depois do término de I, mas tem que acabar antes do início de J. Então, eu tinha dois testes por isso. Tá? Aqui eu estou fazendo a coisa da esquerda para a direita iterativamente. Então, veja, o algoritmo, no fundo, é extremamente simples. Tá? Qual era? Eu teria que provar essa propriedade para me convencer que ela está certa. A minha intuição diz que não. Só por ser compatível com o maior número de atividades, eu não consigo ver que necessariamente... Sei. Ah, você está caracterizando as que são compatíveis com o maior número de outras atividades, necessariamente tem que ser que começa primeiro. Desculpa, necessariamente termina primeiro. Tá. Então você achou uma propriedade equivalente à propriedade de ser a primeira que termina. Tá, então sim. Muito bem. Então, o índice I que apareceu ali na linha 3, ele é o índice da última atividade que nós colocamos em A. Lembra, nós estávamos caminhando com M da esquerda para a direita. Cada vez que escolhíamos uma que sabíamos que poderia fazer parte da solução que nós estamos construindo,
colocava-se dentro da solução e mudava-se o índice, então, I, para indicar esse que foi o último que foi inserido lá. Então, isso significa que se olharmos para o término da atividade I, ele é o último dos términos das atividades que já estão em A, até aquele momento. Ou seja, ele é sempre o maior instante de término dentre as atividades que estão em A. Portanto, as escolhas que esse algoritmo está fazendo, esse algoritmo iterativo está fazendo, são exatamente as mesmas, na mesma ordem do algoritmo recursivo. A prova do algoritmo recursivo nós tínhamos feito, e com isso o que nós estamos fazendo? Evitando de ter que demonstrar a corretude do algoritmo iterativo. Deixa eu chamar a atenção mais uma vez para esse ponto que é muito importante. Veja só. A demonstração da corretude de qualquer algoritmo precisa ser feita. Demonstrada a corretude do algoritmo recursivo, convertê-lo para um algoritmo iterativo não dispensa de uma prova de corretude da versão iterativa, porque o processo de conversão pode conter erros. Mas se você demonstra que a versão iterativa faz as mesmas escolhas na mesma ordem que o algoritmo recursivo fazia, então eles são equivalentes. Então eu não preciso demonstrar a corretude do algoritmo iterativo, já que eu mostro que ele está fazendo a mesma coisa de um algoritmo que eu mostrei que era correto. Tá claro? Então isso é para evitar de termos que olhar para esse algoritmo que tem um laço e ou fazer uma demonstração por indução da corretude dele, ou fazer o estabelecimento de um invariante de laço para poder provar que ele é correto. E esse algoritmo claramente tem só um laço nele, percorre N. Então ele é linear. Então, só resumindo. Dado um algoritmo de otimização, pode te ocorrer, quem sabe dá para fazer programação dinâmica. Ah, mas quem sabe dá para fazer um algoritmo guloso. A primeira propriedade a ser demonstrada, da subestrutura ótima. Depois, analisa se o problema tem subproblemas que podem, numa versão recursiva, ser repetitivos. Recálculo de subproblemas iguais. Se sim, programação dinâmica naturalmente se apresenta como uma técnica de projeto. Para você projetar um algoritmo assim, um bom caminho é passar por aquela recorrência que nós vimos, ou uma parecida. Feito isso, você agora sabe que um algoritmo de programação dinâmica pode ser descrito por problema. Em seguida, você diz, bom, mas já que eu estou cegamente resolvendo subproblemas pequenos, sem saber se eu vou depender deles para uma solução ou não, quem sabe a propriedade da escolha gulosa vale para esse problema. Se vale, eu escolho a priori qual é um elemento que vai fazer parte da solução, e agora só os subproblemas da árvore recursiva correspondente ao que sobrou é que precisa ser calculado. E é nessa que você corta um monte de coisas que você estaria computando desnecessariamente numa versão programação dinâmica do algoritmo. Então note, só são calculadas N das caixinhas da tabela que a programação dinâmica computaria, e lá tem N ao quadrado caixinhas. Certo? Então por isso esse algoritmo é muito mais eficiente. Tá bom? Mas lembre-se que é preciso provar a aplicabilidade do método guloso, provando a substitura ótima e a propriedade da escolha gulosa. E essas provas são, às vezes, a parte mais difícil, quase sempre, a parte mais difícil do processo. Então você tem que identificar o que é uma escolha gulosa que deve levar a uma solução e depois provar que realmente ela leva. Ah, mas para isso tem aquela técnica bonitinha, né? Seja há uma solução do problema, se o objeto da escolha gulosa já estiver lá, está resolvido. Se ele não estiver, vamos modificar essa solução para produzir uma outra que contenha o elemento da escolha. Tá bom? Próxima aula vai ter mais um exemplo de algoritmo guloso. Ok? E hoje tem aula de exercício do Peterson, no horário usual, e ele vai fazer um problema de programação dinâmica e mais alguns outros exercícios. Então, é muito importante quem puder estar, vir para a aula dele. Ok? Então, obrigado. Até a próxima.